Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia. Esse vídeo de hoje é especial porque é logo depois da reunião do Copom e do FONC também. Então a gente tem bastante coisa para falar e eu vou dizer mais, eu vou ficar mais atento à política internacional, aos movimentos do Federal Reserve do que do Copom em si. Nesse momento acredito que seja mais importante até mesmo para quem investe aqui no Brasil, e você vai entender isso. Vai entender isso logo depois da vinheta, quando a gente começar o vídeo. Enquanto isso, eu peço a vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem também ali embaixo que é importante pra gente e avisem aos amigos. A gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, acredito que não seja novidade para ninguém que os Estados Unidos ainda são a maior potência global que existe aí no nosso mundo, e as movimentações que os Estados Unidos fazem acabam afetando todas as bolsas, os investimentos. Muitas empresas brasileiras vendem para empresas ou mesmo para consumidores americanos, e por isso que a gente precisa ficar atento lá. Quando a gente vê que o Brasil ele não teve uma queda forte no início do ano, foi por causa das empresas de commodities, por exemplo. Para quem essas empresas de commodities vendem, né? É para os Estados Unidos e para a China. Então, quando a gente fala que uma Gerdau vendeu bem, uma CSN, ou uma Suzano, ou uma Klabin, ou mesmo a Vale, ou até a Petrobras, por exemplo, que vende mais no Brasil, mas o preço do petróleo é corrigido lá pelo mercado internacional, a gente precisa levar em consideração as principais economias do mundo. Afinal, curva de oferta e de procura, se não tiver procura, se não tiver demanda, não adianta, que não vai ter preço que se segure lá em cima. Então, esse é o grande ponto, por isso que a gente está tendo muitas altas de commodities. Por quê? Porque a gente tem um mercado que você está tendo uma demanda forte. Se você parar para olhar Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, com taxas de desemprego baixíssimas, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos gente que não quer trabalhar porque tem 1,7 vaga de emprego para cada emprego, por exemplo. Então a pessoa já sai, por exemplo, de um lugar e já tem emprego garantido, a não ser que ela não queira trabalhar, por exemplo. Além disso, as taxas de rendimento real subindo, ao contrário do Brasil. Logo, a gente tem uma economia em pleno emprego, a pleno vapor, e que está com uma inflação muito alta, inflação que bateu 8,5%. Então não tem jeito. O que o Federal Reserve fez? O Federal Reserve aumentou aqui a taxa de juros para essa faixa aqui, né? Aqui coloca como 1%, mas na verdade é uma faixa entre 0,75% e 1%. Detalhe que esse aumento aqui de 0,50% é o maior aumento de muito tempo. Tá, agora eu não vou saber precisar aqui, mas se você olhar, por exemplo, esse gráfico aqui, sempre foram aumentos de 0,25. O Federal Reserve foi sempre mais comedido com isso, e dessa vez não, dessa vez ele veio com um aumento bastante forte. Algumas pessoas imaginavam que iria vir 0,75, e isso foi o que trouxe um ganho maior para o mercado nos últimos horários, ali nas últimas horas de quarta-feira, porque o próprio Jerome Powell, né, que é o presidente do Federal Reserve, ele disse que não foi nem cogitado a hipótese de aumentar 0,75. A ideia é qual? É aumentar de 0,50 em 0,50 até chegar num patamar de juros entre 2% e 3%, e eles acreditam que esse 2% ou 3% seja uma taxa que vai conseguir trazer a inflação de volta para a meta de 2% nos Estados Unidos e ainda não gerar a recessão que tantas pessoas temem. Então isso é o que o Jerome Powell imagina. Agora, o que vai afetar o Brasil? O que vai afetar o Brasil não é exatamente essa taxa de juros. Tá? O que vai afetar o Brasil é o que ele informou além disso, que é esse gráfico aqui de baixo. Tá? Que esse aqui é o balanço
do Federal Reserve. E se você olhar, o que aconteceu nesse período depois do Covid? Depois do Covid, o Federal Reserve entrou fazendo a mesma política que ele fez lá atrás em 2008, que era a época do quantitative easing, né? Um pouquinho diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Por quê? Porque você injeta dinheiro na economia. Como é que ele estava injetando dinheiro na economia e estava vindo fazendo isso até recentemente, até novembro do ano passado? O que ele estava fazendo é o seguinte: ele comprava títulos, tá, públicos e colocava no balanço dele. Então o que acontece quando ele compra títulos públicos? Ele compra o título, ele coloca dinheiro no mercado, ele coloca liquidez. Com excesso de liquidez, o que o investidor vai fazer? Ele pode comprar títulos, ações ou imóveis. Basicamente é isso. Então, preço dos imóveis subiu, preço das ações subiu, tá? E títulos, a taxa de juro caiu. Então você tinha títulos, por exemplo, de 30 anos com taxa de 0,6, 0,5. Títulos de 10 anos com taxa também muito baixa. Títulos no exterior com taxa inclusive negativa, né? Alemanha, França, Japão, desses que eu me lembro agora. Tá? Se eu não me engano, até países assim mais periféricos, igual Espanha, Portugal, também chegaram a flertar com taxas negativas. Então isso trouxe um excesso de liquidez global que, enfim, ajudou as empresas a se valorizarem, ajudou as empresas a pegarem juros muito baixos, mas essa festa acabou. E o Federal Reserve acaba colocando exatamente isso. Ele coloca isso aqui, ó. Ele mostra que ele vai começar a fazer, né, o runoff, né, o quantitative tightening agora, né? Se antes era o quantitative easing, agora é o quantitative tightening. Quer dizer, ele vai apertar essa política monetária. Ou seja, esse excesso de liquidez global, esse excesso de títulos no balanço dele vai reduzir aqui ao longo do tempo. E qual o valor que ele vai reduzir? Em junho ele já começa a reduzir 30 bilhões e mais 17,5 bilhões. Por quê? Ele compra títulos tanto de tesouro público ou títulos de hipoteca, que são esses mortgage aqui, que aparece aqui. Então, ele vai começar com esse 47,5 bilhões mês, depois, a partir de setembro, vai aumentar para 95 bilhões por mês. Você vê que é uma recompra muito pequena, uma recompra que em setembro vai ser alguma coisa em torno de 1% do balanço do Federal Reserve. A ideia é que eles reduzam nos próximos 12 meses alguma coisa em torno de 10%, e aí eles vão sentindo, né, algo similar ao que aconteceu nesse período aqui de 2017, 2018, 2019. Que baixava um pouquinho sempre, e aí a gente vai ver como a economia vai se comportar. O que aconteceu com o Brasil nessa época aqui de tightening, né? O que aconteceu é que o Brasil andou muito bem, o Brasil surfou muito bem. O Brasil teve uma valorização bem expressiva, mas, por outro lado, o que fala a literatura é exatamente o oposto, tá? O que fala a literatura é que com esse processo de alta de juros, com o processo de menor liquidez, você vai ter menos dinheiro vindo para os mercados emergentes. Então, a gente vai acabar vendo isso. Se você parar para olhar 2018, 2019, o Brasil teve um crescimento da Bolsa, teve um crescimento até de fundos imobiliários, mas muito puxado por pessoas físicas e investidores institucionais, que não estavam gostando da taxa de juros do Brasil muito baixa. Tá? O investidor estrangeiro saiu do Brasil naquela época, então mesmo com a saída do investidor estrangeiro a bolsa subiu, o que não é normal, mas acontece às vezes. Então tomem cuidado ao achar que da outra vez que caiu o Brasil subiu. O Brasil vai subir se tiver esse fluxo de pessoas físicas indo para a bolsa e de investidores institucionais. Por que eu acho que isso talvez não aconteça? Porque a taxa de juros do Brasil ainda é muito alta. E aí eu acho que esse pode ser o paralelo para a gente começar a falar um pouquinho do Copom, que eu acho que nem é o mais importante. Tá, o Copom, ele, enfim, né, colocou 12,75, que já era super esperado por todo mundo. Talvez o que não era tão esperado era esse tom aqui mais hawkish, né, que é mais
de aperto. Ele chega a falar que ele antevê como provável uma extensão do ciclo com um ajuste de menor magnitude. Então ele já coloca aqui aquela expectativa do mercado de 13,25, mas é diferente, né, o mercado achar e ele já colocar isso aqui. Mas quando ele fala só de menor magnitude, pode ser 13,50, por exemplo, pode ser 13%, porque aí é 0,25, 0,50 ou 0,75, e ele fala inclusive que todos os impactos demandam cautela adicional em sua atuação. Tá? O que eu não gostei aqui desse comunicado é o seguinte, que no cenário base, as projeções de inflação do Copom situam-se em 7,3% para 2022 e 3,4% para 2023, mesmo com um barril de petróleo em $100. Tá? Isso ele coloca o preço do barril do petróleo terminando 2022 em $100 e mesmo assim, mesmo com bandeira amarela em dezembro de 2022 e dezembro de 2023, e mesmo assim ele acredita em 3,4% para 2023 de inflação. Bom, se ele acredita que a inflação está dentro da meta para 2023, por que ele acredita que precisa aumentar mais ainda os juros depois, né? Então, para mim, isso é de uma dubiedade que eu particularmente não gostei. Eu não vi isso aparecer na mídia, tá? Mas se você tem uma taxa que você espera que já está dentro da meta, não tem por que você continuar com um aperto monetário. Tá? Essa não é a minha visão, não é a visão de ninguém do mercado, que a taxa esteja em 3,4% para 2023. Tá? Mas, e eu acredito que na cabeça deles também não deva ser isso, por isso que eles já colocam para cima. Mas eu não sei se eles querem passar uma confiança, não sei o que é, mas esse 3,4 para mim é muito fora de mão aqui, a não ser que o Brasil entre numa recessão grande. Se entrar numa recessão, aí não tem jeito, as próprias empresas vão ter que contrair margem, vão ter que vender um pouco mais barato, vão ter que aumentar menos o preço, e aí não tem jeito, e aí eles vão vender menos por questões mesmo, né, macroeconômicas. Mas eu não vejo, salvo num cenário desse muito recessivo, uma inflação dessa de 3,4% em 2023, inclusive espero que não aconteça. Porque se acontecer esse cenário, aí a gente pode ter bolsa ainda mais para baixo. Tá? Em um cenário como esse do Federal Reserve, que eu acho que é mais importante, a gente provavelmente vai ver aquele cenário que eu falei no início do ano, de dólar mais para cima, tá? Juros nos Estados Unidos maiores e dificuldade da bolsa subir, como a gente já tinha antecipado lá em dezembro do ano passado. Bom, gente, acho que é isso nesse vídeo de hoje. De forma geral, eu gostei, tá, do Federal Reserve, porque ele mostra que ele não vai subir tão rápido assim. É um tipo de alta que é um pouco melhor, né, porque você não traz muito susto no mercado, você não traz muitos impactos mais fortes, né? Imagina, se ele aumenta 0,75, a gente poderia ter uma queda muito forte das ações lá nos Estados Unidos e passar para o mundo inteiro um cenário de pânico que não seria bom. E aqui no Brasil também gostei do aumento para 12,75. Acredito que depois do 13,25 o Banco Central vai dar uma segurada, a não ser que a gente veja números de inflação agora na semana que vem e no outro mês, né? Porque aí no outro mês, em junho, a inflação vem antes da reunião. A não ser que a gente veja inflações mais altas. Com a queda do dólar no início do ano, eu acredito que vai dar uma arrefecidazinha, pelo menos, na inflação, ou em maio ou em junho, e aí talvez ele, pelo menos por um momento, ele encerre esse ciclo de aperto monetário, o que vai acabar sendo bom para as empresas, né? Porque a gente está começando a ver muita empresa que está subindo receita e não está conseguindo subir lucro. Inclusive, o vídeo de segunda vai ser sobre isso, mas mostrando que as empresas subiram lucro até 2021. Essa inversão está começando a ver agora no primeiro trimestre de 2022. Abraços, bons investimentos, até a próxima. Siga nos acompanhando nas outras redes também. A gente está lá no Instagram, @dicadehoje_7, e estamos também no dicadehoje7.com com muito material legal, muitas notícias. A gente tem botado lá uns 5, 6 artigos todos os dias, então vale a pena você entrar lá também. E por fim,
não deixem de acompanhar a gente também nos nossos produtos, serviços, carteiras recomendadas, área de membros.dicadehoje7.com. Então tá tudo aqui na descrição do vídeo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.